Meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo do nosso quadro Hora Vintage, como eu falei ontem para vocês. E hoje vamos conversar sobre uma ficção científica esplêndida, escrito no começo do século XX, pessoal. Olhem para vocês verem. E é uma ficção científica que me assustou porque está prevendo muita coisa, viu, que está acontecendo hoje em dia nos nossos anos de 2020. Olha pra vocês verem. E é então a história A Savana, escrito pelo mestre Ray Bradbury, retirado desse livro aqui, ó, O Homem Ilustrado. Essa aqui é uma edição da editora Globo, bem bonita, né? Bem legal. E aqui, gente, vem comigo logo depois da abertura para a gente conversar sobre essa obra-prima. Deep in love am I want to tell you how I feel, but I am much too shy, and so I'll tell a bluebird who'll tell a whippoorwill who'll sing it to a summer breeze, a whispering across the hill. And maybe if I'm lucky, before the day is through, the world will know that I'm in love, and you will know it too. And maybe if I'm lucky, before the day is through, the world will know that I'm in love, and you will know it too. Pois então, meus queridos, vamos falar sobre A Savana, de Ray Bradbury, conto de ficção científica esplêndido, que eu amei. Esse conto, eu devia ter pegado aqui a data certinha dele, mas ele foi reunido nesse livro aqui em 1951. Mas ele foi escrito bem antes disso. Inclusive, ele até saiu naquelas revistas pulps, que saíam nas décadas de 30, de 40, por aí, que eram bem famosas. Tinha a Astounding Magazine, que publicava muito o Ray Bradbury. E é uma história fenomenal. Mas antes, recadinhos rapidinhos. Aqui embaixo, no nosso primeiro comentário, tem alguns links muito importantes para vocês conferirem. Vai ter ali então o nosso perfil do Apoia-se. Se você gosta do canal, do Lervicia, do Rubens aqui, gosta dos nossos vídeos, está gostando dessa frequência de vídeos bem grande que está tendo aqui, nós temos o nosso perfil no Apoia-se. Por lá vocês conseguem apoiar financeiramente o Lervicia e ajudarem o canal a continuar tendo continuidade. Esse ano estamos fazendo 12 anos aqui no YouTube e com a ajuda de vocês nós vamos fazer mais 12 anos pela frente, né?
Então ajudem o Ler Vicia aí. Lá tem diversos valores, cada valor tem a sua recompensa. Inclusive tem um lá que é a recompensa do Clube Almas Velhas, que você entra para o nosso clubinho de leitura, o Clube Almas Velhas, que a gente todo mês lê alguma coisa antiga, esquecida, alguma coisa de sebo, alguma coisa que está fora do radar, alguma coisa assim que tem a nossa cara da alma velha, né, gente? Recomendo muito esta opção lá nos apoios. Então ajudem o Rubens aí a pagar os boletos, a pagar as contas, a pagar os médicos, remédio e tudo mais. Porque afinal, o Ler Vicia é o meu trabalho e minha principal fonte de renda. Então vamos lá apoiar. Segundo, aí também tá a minha wishlist, a minha lista de desejados da Amazon, com todos os livros que eu quero ler, que eu quero comprar, que eu quero conhecer, que eu quero trazer aqui pro canal. Se você se sentir à vontade, puder, manda então presentinhos aqui pro Rubens, que eu vou fazer conteúdo, que eu vou fazer vídeos, que eu vou fazer lives, que eu vou fazer um monte de coisa com esses presentes maravilhosos que vocês me mandarem lá dessa listinha. Muita gente manda, viu? Então mandem também. Terceiro, este livro aqui, eu vou colocar o link da Amazon aí embaixo, assim como o link geral da Amazon aí embaixo também. Vocês comprando pelo meu link, vocês ajudam muito o canal. Para vocês não sobe nada o preço, não aumenta em nada o preço, mas para mim vem uma pequena comissão que no fim do mês me ajuda muito, 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 gente. Então, vamos lá, vamos comprar para ajudar o Rubens aqui. Já fica meu agradecimento a todo mundo que já compra pelos meus links e a todos os queridos apoiadores lá do Apoia-se, que os nomezinhos deles estão aí também fixados no primeiro comentário. E tem outros links aí também, que você pode me encontrar em outras redes sociais. Nós temos na Shopee a lojinha do Rubens, onde eu vendo alguns livros. Nós temos o TikTok do Ler Vicia, agora o Ler Vicia tem TikTok com bastante atualização. Tem Instagram com bastante atualização também. Tem o meu Scooby e tem o meu Filmou. E o meu e-mail para contato também. Tudo aí embaixo no box de informações e no primeiro comentário. E agora vamos falar sobre esse conto aqui, A Savana. Então, O Homem Ilustrado, ele é um livro que depois que ele foi lançado como um único livro, ele foi todo costurado com essa história de fundo desse cara que ele foi em uma tenda onde diziam que uma senhora muito idosa fazia desenhos, não tatuagens, desenhos na pele. E ele acaba descobrindo que essa senhora na verdade é uma feiticeira. E que esses desenhos feitos na pele dele são vivos e cada um conta uma história. E é onde a gente vai adentrar então em cada capítulo uma história diferente de alguns dos desenhos que estão circundando o corpo do Homem Ilustrado. E nós vamos para a primeira desse livro aqui, que é A Savana, uma história de umas 25 páginas, muito boa, pessoal, digna de ser um episódio de Black Mirror. Olha pra vocês verem, pô, olha pra vocês verem o peso. A gente vai ter aqui esse casal, e esse casal, eles compraram uma residência inteligente, ou seja, ela faz tudo para eles. A residência prepara comida, a residência amarra os cadarços dos sapatos, a residência lava as roupas, escova os dentes, escova os cabelos, faz a maquiagem, a residência se limpa automaticamente. A residência é inteligente, ela faz tudo. E, inclusive, essa residência tem um quarto chamado berçário, que é na verdade um quarto de brinquedo para as crianças, os dois filhos do casal, que é um menino mais velho e uma menininha mais nova. E esse berçário, ele também é inteligente. Ele reflete de forma como se fosse uma inteligência artificial 3D, mas muito real, quase que palpável, pensamentos das crianças. Por exemplo, se a criança lê a história do Peter Pan, aquele quarto vai ficar todo feito como se fosse a Terra do Nunca, com os meninos perdidos, e o Peter Pan, e o Capitão Gancho e tudo mais. E por aí vai. O que eles pensam, aquele quarto reflete, e eles brincam, e brincam, e brincam lá. Aí, o casal começa a achar estranho, porque já fazem pelo menos uns 15 dias que o berçário está refletindo uma savana. E uma savana, assim, bastante assustadora, porque lá tem leões e leoas. E esses leões e leoas parecem estar sempre, assim, olhando para eles lá fora
do quarto, parece estar sempre vigiando o casal, parece estar sempre assim, cheirando o ar. E o casal começa a ficar encafifado com isso, sabe? Tipo, nossa, mas aquele ali não é só um quarto de brinquedo, por que esses animais aí estão agindo desse jeito? E por que as crianças já estão há 15 dias com essa savana montada lá? Eles não estão mudando de pensamentos, o que está acontecendo? Eles vão conversar com as crianças então sobre o que está acontecendo. E as crianças mais do que depressa, não, a gente estava lendo um livro sobre savanas na escola, mas a gente já vai mudar. Eles mudam o quarto então para outra coisa e fica assim uns 2, 3 dias e volta de novo a savana. Até que eles começam a encontrar peças de roupas nesse quarto que agora é uma savana. A gravata do pai tá jogada lá, o avental da mãe tá jogado lá, um par de sapato que não é de ninguém da casa tá jogado e mastigado lá. E os leões parecem cada vez mais atentos, cada vez mais ferozes, cada vez mais vivos. Olhem para vocês verem. Acontece então que os pais ficam preocupados com isso e falam para os filhos que vão desligar a savana, que vão desligar a casa inteira e que eles vão sair de férias e vão para uma casa normal. Aí as crianças entram em desespero. Não, mas quem que vai amarrar meu sapato? Quem que vai escovar meus dentes? Quem que vai fazer isso, aquilo outro? E eles falam, não, crianças, mas a gente está criando vocês muito mal, porque isso daqui era para ajudar, mas está substituindo tudo. Aí entra, né, aquela jogada, aquela parte filosófica, né, que o Ray Bradbury faz muito nas histórias dele, né, de que até que ponto a gente pode substituir um ser humano, o carinho, o afeto, a atenção e os cuidados de um ser humano pelas mesmas coisas que uma máquina ou uma inteligência artificial pode fazer. Até que ponto, né? Qual que é o limiar? Até onde a gente pode deixar? O que lembra hoje em dia o pessoal, né? Que as mães e os pais pegam e jogam o celular pro filho e falam, vai lá, filho. E a criança fica 5, 6, 7, 8 horas no celular, enquanto o pai e a mãe faz outras coisas e não dá a atenção que a criança precisa. Entra essa história, entra esse pensamento na mente da gente. Inclusive, eles chegam até a chamar um psicólogo para conversar com as crianças sobre isso. E esse psicólogo vai lá na casa e vai conversar sobre as crianças, sobre essa savana e tudo mais. E as crianças, então tá, a gente vamos sair de férias sim, vamos desligar sim. E eu paro de contar por aqui. Gente, que história magistral! Meu povo. Pelo que eu contei aqui, vocês já devem estar imaginando os rumos que essa história vai tomar, né? Gente, o que é isso aqui? Olha, gente, eu tô arrepiando só de lembrar, gente. O que é isso? Esse conto aqui é incrível. É um conto extremamente bem escrito. O Ray Bradbury, embora ele fosse um autor das pulps, das revistas pulps, que era na época considerado uma literatura menor, né, por saírem revistinhas muito baratas, naquele papel bem fraquinho que se desfazia assim em poucos anos e tudo mais, e era muito considerado literatura assim de último nível, classe C, classe Z, digamos assim, né? Literatura extremamente comercial, muito barata para pobres, que não sei o que não tinham dinheiro para poder adquirir livros da elite, esse tipo de coisa, né? Que vamos combinar que naquela época um livro era caríssimo e não cabia no bolso dos trabalhadores normais. Se hoje em dia é caro, naquela época era mais ainda. Então, como que os trabalhadores normais iam se divertir? Através de revistas em quadrinhos e revistas de literatura pulp. Então tinha as pulps de vários gêneros. Tinha pulp de terror, de fantasia, de ficção científica, de romance, de aventura na selva. O próprio Edgar Rice Burroughs publicou diversas histórias com o Tarzan nessas revistas pulp. Ele também publicou com aquele personagem, o John Carter, né? A Princesa de Marte em revistas pulp. Aí tem o Ray Bradbury em revistas de ficção científica. Temos o H.P. Lovecraft na Weird Tales, publicando suas histórias de terror. Temos o
Robert E. Howard, com Conan, com Solomon Kane, com Rei Cool, com um monte de história de western. Então, as revistas pulp, embora elas eram marginalizadas, elas tinham grandes tesouros, grandes autores. E o Ray Bradbury estava lá no meio. Até o Isaac Asimov publicou, gente. Olha pra vocês verem. Ele começou em revistas pulp. E você lê isso aqui e você vê a qualidade dessa história. A qualidade esplêndida que essa história tem. Ela é muito bem escrita, muito bem estruturada. Tem um suspense que vai sempre naquele crescendo a cada página. Tem essa filosofia, esse negócio que faz a gente pensar sobre as máquinas e o futuro e a inteligência artificial e o quão o limiar que a gente pode cruzar com essa inteligência artificial e como vão ser então as reações das pessoas que vão crescer com essas facilidades todas. Porque vamos comparar a gente, né? Eu que nasci em 1990. Eu nasci num mundo que não tinha internet, que não tinha celular, que não tinha computador, que não tinha televisão. A televisão que a gente tinha era televisão aberta. Lá no finalzinho dos anos 90 aí começou a surgir as TVs pagas. Aí começou a vir os computadorzão grandão, computador da Xuxa. Aí depois veio a internet discada por telefone. Aí veio aquele celularzão, tijolão. Ou seja, quando eu cresci, era diferente de quando já está sendo a geração da minha filha, por exemplo. Que já está crescendo com computador, com celular, com internet, tudo na ponta do dedo, na palma da mão. Gente, para fazer trabalho escolar naquela época, eu tinha que ir a uma biblioteca e tinha que pesquisar em enciclopédias, em livros, tudo manualmente. E a gente aprendia. Hoje em dia, o que a molecada faz? Eles vão no Google, pesquisam o que eles estão querendo ali e faz o copia, cola e manda para a escola. Eles nem lê o que eles estão colocando ali. E isso é uma reflexão. E esse pequeno conto aqui, escrito lá nos anos 30, 40, faz a gente refletir sobre coisas da atualidade. Olhem para vocês ver o quão o Ray Bradbury é visionário. Cara, estava muito à frente de seu tempo. Assim como o seu parceiro aqui, né, de histórias, né, o Isaac Asimov, que também tinha cada história esplêndida e espetacular, que também são muito à frente de seu tempo. Inclusive o próprio Isaac Asimov meio que preveu o surgimento da internet, né? Tem umas entrevistas dele na década de 60 que ele fala sobre isso, é muito legal. E, gente, contaço, fica a dica aí. Se eu não me engano, esse livro, O Homem Ilustrado, ele tem um filme na década de 70. Eu vou procurar esse filme. E se tiver essa história, a savana, eu vou postar pro pessoal lá dos assinantes, dos apoiadores do Ler Vicia. Eu vou procurar esse filme então, porque se eu não me engano esse Homem Ilustrado não foi lançado aqui no Brasil nas mídias atuais, né, DVD, não tem nenhum streaming, isso eu sei que não tem nenhum streaming. É um filme difícil e raro. Então, se eu encontrar o filme, eu vou postar lá no grupinho dos apoiadores do Ler Vicia no Apoia-se. Então aí, ó, mais uma dica para vocês irem lá apoiar o Ler Vicia, porque lá também quem apoia tem acesso a filmes raríssimos, a filmes antigos, a filmes difíceis de encontrar, a filmes que não tem em nenhum streaming, que não saiu aqui no Brasil, filmes assim obscuros, filmes de domínio público. Então, mais um incentivo aí para vocês apoiarem o Ler Vicia e ajudarem o Rubens aqui, afinal o Rubens está se esforçando pra caramba, né, gente? Então, meus queridos, fica a dica desse livro maravilhoso, desse conto espetacular. E quero ler mais contos desse livro, porque, gente, isso aqui tá esplêndido, tá esplêndido, tá esplêndido. E mais uma coisinha, eu queria perguntar para vocês se vocês querem que eu traga também fábulas e contos infantis antigos aqui pro nosso quadro da Hora Vintage, porque eu li, quem viu o nosso vlog Vintage que teve aqui há algumas semanas, eu vou deixar aí em cima nos cards, viu que eu li diversos livros lá, eu li 7 contos lá. E um dos contos foi o conto O Dragão de Gelo, da Edith Nesbit, retirado desse livro aqui, ó. O Livro dos Dragões, lançado pela editora Wish.
E é uma história infantil, é uma história quase que uma fábula, mas ela é tão gostosinha, tão divertida. Aí eu queria perguntar pra vocês, vocês têm vontade que eu traga também resenha desse tipo de história aqui? Histórias mais infantis, fábulas, contos de fadas, desde que entre então nessa categoria nossa aqui de histórias vintage, porque essas aqui, por exemplo, são de 1899. Vocês têm vontade? Se tiverem, deixa aí nos comentários pra mim. Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o nosso vídeo de amanhã. Deixa o dedão pra cima aí e até lá. Tchau, tchau.